Especial, por exemplo, uma das coisas que eu não gostaria de te perguntar e que eu vou ter que te perguntar é: um cara com 67 anos saiu do ponto que ele tava pra ir dar na cara do Pablo Marçal, cara. E esse cara é tu. O que tu sentiu ali na hora? Senti vontade de ter completado a façanha. Eu só me arrependi de não ter subido lá e enchido aquele cara de porrada. Tu ia arrumar um problemaço, pô. Não, mas não me interessa a questão do problema. Não é? É o seguinte, eu sempre respeitei as pessoas até o momento que eu sou desrespeitado. A partir do momento que você é desrespeitado, só que acho que o caso do Pablo Marçal vai além do desrespeito pessoal aos outros candidatos. Primeiro, que ele faz de um enorme poder de decidir uma eleição, que é o debate extremamente democrático. Você vê nos Estados Unidos o nível dos debates. O nível que eu digo não precisa ser o nível de ataques ou de perguntas e respostas e tal, mas de pelo menos um respeito a uma coisa chamada democracia. Uhum. Aí apareceu um cara, eu fiquei assustado no primeiro debate que eu participei, eu não esperava que o debate fosse desse jeito, mas eu fiquei assustado quando de repente um cara começou a surtar. Eu achava que ele estava surtando, dizendo um monte de coisa, que aliás eu digo algumas delas na televisão, mas eu não achei que se aplicaria a um debate. Ali eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente. Quando acabou o debate, eu estava chateado porque tinha sido atrapalhado na primeira resposta que dei e fui atrapalhado. Quando você é atrapalhado numa primeira resposta, todas as outras de um bloco que só tem uma pergunta, você fica ferrado. Depois o outro bloco tem outra pergunta, depois tem outra pergunta, acabou o debate. Então você começou jogando mal, fez um gol contra, não é legal. Uhum. Aí aparece esse cara. Um dia depois do que ele tinha falado, as pessoas, para evitar que eu não tinha... As pessoas do meu entorno, para evitar de não me dizer que eu tinha ido mal, disseram sobre esse cara: mas você viu que cara maluco, você viu que cara completamente fora de qualquer preceito democrático e tal. Todo mundo começou a comentar esse cara. Eu falei: não sei, eu não sei porque nós estamos vivendo uma eleição completamente atípica e diferente. Hoje a internet, o virtual é importante. Eu não sei se o que esse cara falou ali é conversa de boteco ou conversa para fazer alguma coisa. Eu nunca ouvi falar de corte em televisão, a não ser Elise Matsunaga, que matou o marido e cortou várias vezes. Eu não sabia o que era corte. Mas eu não sabia que o cara montava um programa com todos os detalhes para que ele montasse do jeito que ele quisesse, fizesse dos 4 candidatos atores passivos desse ciclo de horrores, ridicularizados e cortando só o que ele queria, muitas vezes ofendendo ou fazendo brincadeira. Chegaram até a gozar minha gagueira, como se não tivesse proposta. Não é, eu sou gago. Desde que eu nasci eu sou gago. De vez em quando eu sou mais gago do que o normal. Teve até um programa na BBC de Londres que o cara foi demitido porque ele estava ouvindo, tem até na internet, é só procurar. Um entrevistador estava ouvindo pessoas que tinham dificuldade de falar. Uns falavam fino, outros gaguejavam, outros tinham problema, e ele começou a rir. Eu vi esse. Ele foi demitido imediatamente, sei lá, no começo da internet. Então, eu sempre fui gago e sempre fui um grande apresentador. O maior apresentador de todos, o Pelé de todos, não vai ter igual. O Silvio Santos era gago, na verdade. E aí começaram a tirar sarro e tal. Aí eu percebi que o papo não era o debate da TV Bandeirantes. O papo era esse lance de corte. É o que sobrava do debate da TV Bandeirantes. Claro que as TVs abertas continuam tendo importância, e muita importância, mas o cara faz o programa que ele quer, desvirtua do jeito que ele quer. Podia até fazer isso, né? Porque a lei permite, eu vou chegar lá, mas sem desrespeito, sabe? Podia fazer isso dentro de uma certa ordem. É que o cara é mau, o cara é bandido, ele é bandido de carteirinha. Ele foi condenado, só não cumpriu prisão porque fugiu para os Estados Unidos. Ele era o cara que pescava os dados virtuais e passava para quadrilha de banco lá em Goiás. Foi condenado a 4 anos e 9 meses, acho que é isso. O Ricardo Nunes acho que mostrou a condenação dele. Dele não, Ricardo, que pode sair a qualquer momento. Ele está na máfia mas do Pablo Marçal hoje. Então, o lance é o seguinte... esse cara, ele chutou a democracia ali. Num primeiro momento, a imprensa apareceu indignada.
Depois me parece que a imprensa percebeu que os cliques do cara davam resultado nos sites dos grandes jornais e tal, e começaram a dar um espaço para o cara, parece que negativamente, mas trouxeram esse cara que era conhecido no mundo virtual para o mundo real, o mundo da televisão. Porque a televisão, nessa transição para a internet, continua tendo a sua força. E ela tem uma força popular imensa. Uhum. Como a internet tem força em todos os sentidos, a televisão continua tendo... A televisão está para a internet como o rádio esteve para a televisão, isso do meu ponto de vista. Trouxeram esse personagem para o mundo real, e o cara está aí, e o cara tem possibilidade de ganhar a eleição. Ele tem possibilidade total de ganhar a eleição, esse é o medo que eu tenho, porque o cara é um mané, entendeu? Ele não ouve, ele usa o debate sem ouvir pergunta de ninguém, sem ouvir... não dá uma proposta, apresenta uma proposta de teleférico que não fala mais nada, e ele vai com os cortes preparados. Agora eu sei o que é corte. Vai com os cortes preparados para fazer o programa dele. Injusto. Eu, conversando com a Tabata algum tempo atrás, eu fui o primeiro cara a dizer o seguinte: por que eu, profissional de rádio e televisão, jornalista e radialista, porque eu tenho que me afastar 4 meses da minha função, né, e não posso falar na televisão, no meu programa, perco 4 meses de programa, e o cara que é um comunicador, você pode não se definir como um jornalista, mas você hoje é um dos grandes comunicadores do Brasil, porque isso aqui é comunicação absolutamente pura, absolutamente, devidamente pura, atingindo um público excepcional, um público que tem alguns imbecis, tem, de fato tem alguns imbecis, mas a maioria é de médico que sabe o que fala sobre uma cirurgia, a maioria é de delegados que entendem de segurança, a maioria é de garis que sabem o que é varrer uma rua, a maioria é de porteiro que sente o drama de quem vai entrar num prédio para te roubar, a maioria é de gente que quer conversar e se inserir no contexto como no mundo normal. A televisão era mais ou menos uma coisa que te alienava disso. Eu acho importante a chegada da internet para isso. Se você desvirtua um meio como esse, e a lei não percebeu isso, a lei tinha que ser mudada. Da mesma forma que eu me afasto do meu trabalho para, de repente, participar de uma eleição, esse cara que diz que ficou bilionário, virou o Trump, ele mesmo falou, tentando desmoralizar os outros candidatos, que ele tinha ganho mais dinheiro que qualquer um ali, pô, coitado desse cara, dinheiro eu não vou ficar dizendo que é ruim, porque vão dizer que eu sou demagogo, mas eu estou cagando mesmo para dinheiro, tanto que eu fujo de dinheiro. O dinheiro me procura, mas eu sei mais perder do que ganhar. O lance é o seguinte, esse cara não poderia, nem ele, nem ninguém, se candidatar com o programa dele no ar, no meio de comunicação, que hoje é tão importante quanto a TV, quanto o rádio. Por que eu tenho que me afastar, né? E de repente ele pode usar a televisão para fazer a propaganda que ele quer. Hoje o mundo está falando do Alexandre de Moraes e do ex, não é verdade? Porque falta de liberdade de expressão e tal. Isso é um problema que não vem ao caso, que nem interessa discutir aqui. Se quiser discutir, tudo bem, mas acho que não interessa. O lance é que um cara está fazendo... de uma eleição para a cidade mais importante do país, uma das mais importantes do mundo, das 10 maiores cidades do planeta, está fazendo de uma eleição uma baderna virtual. Porque o que adianta o debate? Essa onda? Não, só ter lei. Ele não deveria. Ele não deveria, pela lei eleitoral, poder permanecer com o programa dele no ar do mesmo jeito que eu não posso permanecer com o meu programa no ar. Mas no caso do eu tenho que me afastar. Por exemplo, se eu me candidato, eu concordo contigo e eu acho que... Você pode fazer o seu programa que você estava fazendo agora há pouco, entrevistando quem você quiser. Tudo bem, mas eu... Só não podia falar de política. Como eu podia fazer programa de TV sem falar de política. Essa é a minha modesta opinião, porque eu deixei de ter a arma da comunicação, entrando dos locais que eu sempre entrei, e o cara usou exatamente na antítese do que a gente está falando, ao contrário do que a gente está falando, o cara usou o programa dele para fazer isso, e não tem volta, porque o primeiro debate foi importante, até agora os debates foram importantes, e até agora até cortarem
o barato do cara, ele continuou a fazer isso. Então, foi desproporcional. Para essa eleição, dá tempo? Não dá tempo, mas para as outras eleições eu acho que a justiça eleitoral tem que ser refeita. Como o Código Penal tem que ser refeito, não se adequa ao país, a justiça eleitoral tem que refazer as leis para uma eleição. Se é para um, tem que ser para o outro. Ou libera para todos, ou não libera para ninguém. O cara podia até fazer o programa dele, fazendo negócio de subir montanha, deixando os caras lá em cima para o bombeiro pegar. Sei lá o que ele faz, né? Porque eu nunca acompanhei direto, mas não me parece que é uma coisa das mais legais. Ele podia continuar fazendo essa merda que ele faz e de repente não falar de política e nem usar debate de televisão para tirar sarro. Não é só nos candidatos, principalmente naquele que é, para mim, o principal objetivo de uma eleição. Não é partido e muito menos o candidato. O principal ator de uma eleição é o eleitor. Pois é. E nesse caso, nessas eleições, está um pouco bagunçado, está difícil de escolher no sentido de agora, por exemplo, tu, a Tabata, vocês estão vivendo numa situação que, putz, como é que tem o voto útil, tá ligado? Então, o voto útil... Tem o voto envergonhado. Ainda pode roubar, ainda pode retirar ainda mais intenções de voto. Cara, e aí tudo isso que está acontecendo nessas eleições aí alteraram, tenho certeza, completamente o que estava planejado lá há uns meses atrás. Eu tenho maqueteiros bons pra caramba, são considerados craques aí no nosso time de maqueteiros, entre os maqueteiros mesmo, eles se falam, são maqueteiros de primeira qualidade, mas é aquilo que eu falei, depende do candidato, cara. Eu achei que como comunicador de televisão eu fosse me adaptar a debates e arrebentar a boca no balão, ia deixar aqueles mané tudo de boca aberta e tal. Não é assim. Eu não me adaptei ao debate, não gosto de debate até agora não me adaptei, mas não gosto. Você tem que falar em 1 minuto coisas seríssimas. Você tem que discutir em 1 minuto, fazer uma pergunta em 1 minuto, abordando temas sérios. Você tem que falar sobre Cracolândia numa resposta de 4 minutos. Como é que você vai falar sobre Cracolândia em 4 minutos se todos os prefeitos que entraram desde o surgimento da Cracolândia não conseguiram resolver o problema da Cracolândia?